Sábado, 18 de abril de 2026, hora do café com Cossenza, tênis filtrado e servido toda manhã para vocês. Outro dos slogans do Ricardo Silveira. Tenho mais uma meia dúzia aqui para testar. Mas vamos lá, hoje é dia de falar. Vou falar um pouquinho mais de Fonseca e Shelton. Vocês sabem que eu já mandei análise do jogo em áudio mais cedo para os apoiadores. Vou falar um pouquinho só aqui. Vou falar um pouquinho das desistências de Madrid, o que isso significa para o torneio. E por fim vou falar da polêmica frase do Tony Nadal sobre João Fonseca, que as pessoas estão loucas para bater no Tony Nadal. Mas vamos analisar isso com um pouquinho de calma, com um pouquinho de equilíbrio e tentar entender o que dá para concordar e o que vale a pena discordar do Tony Nadal. E no fim eu respondo perguntas dos apoiadores. Tem perguntas sobre Fonseca, tem perguntas sobre Bia e até Bellucci. Primeiro vamos falar sobre Fonseca e Shelton. Eu acho que, e insisto nisso, muita gente lá no post do UOL se incomodou, se revoltou com o que eu escrevi, mas com o que eu falei. Mas eu insisto que eu acho que foi um jogo ruim do João, em termos de devolução e em termos de sair do forehand do Shelton. Acho que ele fez muito pouco nisso. Mas o Shelton é um grande sacador, ele não deixou o João jogar. Mais ou menos. O João teve segundos saques ali do Shelton com uma certa frequência para botar a bola em jogo e entrar em mais pontos do que ele entrou. Esse é um ponto. E a outra é que quando ele entrou e não tirou do forehand do Shelton, ele se viu em problemas. Tanto que a única quebra que o João consegue no jogo, ela vem com 3 erros não forçados do americano, e os 3 do forehand. Não dá nem para dizer que o João botou a bola no backhand ali, o Shelton errou e beleza. Não, o jogo estava no forehand do Shelton, e o Shelton foi muito competente em conseguir se impor. É bom que se diga. Ele é um grande sacador. No saibro o saque dele não tem esse efeito todo, mas é um saque que incomoda, um saque com potência e o segundo saque com bastante spin. Então ele sabe o que ele está fazendo ali. E a devolução do Fonseca eu acho que deixou a desejar. Não estou aqui dizendo que o Fonseca tinha que devolver colado na linha, não estou dizendo que ele tinha que ser agressivo, que ele tinha que ter quebrado o Shelton 3 vezes, não é questão disso. Mas ele podia ter feito mais, podia ter colocado mais pressão no Shelton. Acho que o americano jogou muito à vontade com o saque a partida inteira, até quando ele foi quebrado. O João, eu lembro que eu escrevi isso, eu mandei isso na análise flash. O João venceu 7 pontos de devolução no primeiro set, e desses 7 foram 3 no primeiro game, que o Shelton confirmou, mas foi um game que ele sacou em iguais até, e foi um game que ele deu 3 pontos de graça para o João. No segundo set, o João vence 5 pontos de devolução, e desses 5, 4 foram nesse game que ele consegue a quebra, e 3 erros do Shelton, e uma curta ruim, que aí o João faz a passada que fecha o game. E no terceiro set foram 3 pontos vencidos só com a devolução. Então é pouco, tá? É pouco. E eu fui ver, porque teve alguém que comentou no UOL, mas o Shelton só foi quebrado uma vez nos 2 jogos anteriores. O Shelton foi quebrado 2 vezes nos 2 jogos anteriores, tá? Uma no jogo contra o Nava na primeira rodada, 2 contra o Nava na primeira rodada e nenhuma contra o Blocks na segunda. Mas aí acho que cabe outra análise. A gente quer realmente comparar o João com o Blocks e o Nava? É esse o nível de tênis que a gente tem que usar de parâmetro para o João? Não. Não precisa usar Alcaraz e Sinner também. Eu acho que o parâmetro, sendo que o João vem jogando nos últimos 4 torneios, ele jogou abaixo. Alguém escreveu para mim hoje, eu não lembro quem foi, que foi o pior jogo que o João fez contra os top 10 esse ano, né? Contando Sinner, Alcaraz, Zverev e Shelton. Também concordo. E mesmo que a gente compare com o Blocks e com o Nava, os 2 ganharam mais pontos de devolução do que o João. Inclusive o Blocks, que jogou 2 sets só. E o Blocks, ele teve até mais breakpoint que o João. O João teve 1 breakpoint o jogo inteiro, o Blocks teve 2. O Nava teve mais. Ele quebrou 2 vezes, eu não lembro agora quantos breakpoints foram. Mas não acho que a comparação tenha que ser por aí, sabe?
Acho que a análise tem que ser do João para cima, porque é a expectativa, né? Mas foi o que aconteceu. Eu vou morrer achando que foi uma partida abaixo do que o João podia apresentar e do que, né, deveria apresentar para vencer a partida. Ele tem méritos, acho que ele sacou bem, acho que a direita dele entrou bem nas poucas vezes que ele conseguiu levar o jogo para a direita. E assim, repito, acho que o segundo set dele foi muito bom no sentido de segurar a onda, de sobreviver ali, salvando o breakpoint no primeiro game e superando o momento ruim que ele viveu ali, uns 5, 10 minutos ruins, desde o fim do primeiro set e esse primeiro game do segundo. Ele segurou a onda, voltou, se recompôs, passou a confirmar o saque sem tanto problema. Lembrando que o Shelton não é um grande devolvedor, tá? Isso precisa ser lembrado também. Mas o João segurou a onda ali, teve uma chance num game do Shelton, conseguiu a quebra, levou para o terceiro e beleza. Ah, não foi uma atuação pavorosa do João também, mas eu acho que para o padrão João Fonseca de hoje, ficou abaixo. Tá? O que leva de positivo do torneio? Mais uma quarta de final num ATP 500, o que tem seu mérito, e ele ganhou de dois caras que, né, não são zero da esquerda, Tabilo e Rinderknecht, são caras bons, então é um bom resultado para o João. Ele, atual número 35 do mundo, vai subir no ranking, e isso é importante também. Ele está indo, segundo o live ranking da ATP, nesse momento, eu estou gravando isso na noite de sexta-feira, o João está indo para 31º. Isso significa que ele já seria cabeça de chave em Madrid de qualquer maneira. Só que Madrid ainda tem umas desistências importantes. O Alcaraz acabou de desistir, o Djokovic também desistiu, então aí você tem o número 2 e o número 4 do mundo, e são desistências de peso. O Perricard está fora também, e o Fernley também abandonou nessa sexta-feira. Foram 2 abandonos no mesmo dia. Tá? Perricard e o Fernley não afetam a vida do João nessa questão de cabeça de chave. Mas muito legal o João ser um cabeça, entra avançado no torneio, tem um pouquinho mais de tempo para descansar, para treinar lá, ganha 1-2 dias nessa brincadeira aí. E é mais um teste, e como a chave que ele sabe que ele não vai pegar um cabeça de chave na estreia, já é uma chance de pegar um adversário não tão forte, ganhar um ritmo e crescer no torneio. Gosto, óbvio que dependendo da posição que ele cair no sorteio com cabeça de chave, ele pode ter um jogo aí de oitavas já, ou de terceira rodada já cedo contra cabeça 1, 2 do torneio. Se ele ficar ali entre 28 e 32, mas isso é uma preocupação mais para frente. Por enquanto, né, é ótimo que ele suba no ranking, faz parte, e acho que mais do que Madrid, mais do que Roma, ser cabeça de chave em Roland Garros é importante, e tudo indica que isso vai acontecer, e se bobear com bons resultados vindo em Madrid e Roma. Eu acho que são perfeitamente possíveis, dado o nível de tênis que o João vem jogando. E agora vamos falar do Tony Nadal, né? Já que a gente está falando de Tony Fonseca, eu já li coisas do tipo: o Tony Nadal critica João Fonseca, o Tony Nadal ataca o brasileiro, enfim. Tem uma frase do Tony Nadal que ele fala para o jornal espanhol Mundo Deportivo sobre o João Fonseca, e eu vou ler aqui a frase para evitar polêmicas assim de cara, mas resumindo, o que ele diz é que o João, quando ele viu o João, não teve a sensação de estar diante de um grandíssimo jogador, tá? Tem algum contexto que é preciso dar nessa frase aí, algum contexto que existe e algum contexto que não existe. E já digo de antemão, eu não sou muito fã de ficar fazendo react de frase dos outros, de ficar comentando o que os outros dizem, até porque, na maioria dos casos, essas coisas vêm sem o contexto total da coisa. Mas deixa eu ler a frase. Eu já postei essa frase no grupo do Telegram, mas vou ler a frase aqui, porque nem todo mundo aqui, né, que ouvir pode estar no grupo. A frase é:
Vi sua partida em Miami. Para mim, na verdade, não me deu a sensação de estar diante de um grandíssimo jogador, do nível Alcaraz de um super jogador. Lembro com Rafael Nadal, quando vimos pela primeira vez o Djokovic. Já soube que seria o número 1. Vi Del Potro, com quem treinamos quando eu tinha 18 anos, e dava para ver que rapidamente seria um top 10. Roger Federer já soube em seguida que Rafael, né, acabaria ganhando dele. Não vejo o mesmo com Fonseca ou Menchik. De Fonseca vi que faltavam algumas coisas essenciais para ser tão bom. É um grande jogador, mas não vejo tão acima. Então, vamos por partes aí. Onde foi que ele criticou o João? Eu acho que não criticou, acho que ele fez uma análise do jogo, tá? E ele termina falando, é um grande jogador, o que eu acho que é uma análise correta, tá? Eu acho que a primeira coisa que é importante apontar nessa frase, que assim, quando ele fala, não me deu a sensação de estar diante de um grandíssimo jogador, ele logo emenda que, assim, do nível Alcaraz, de um super jogador. E aí me parece que é uma análise bastante razoável. Hoje, o João não está no nível do Alcaraz. Hoje, o João não é um super jogador. Ele está falando que o João não pode vir a ser um super jogador? Ele não falou isso exatamente. Você pode interpretar isso, e aí é o problema de analisar frases que estão ali sem um contexto. A gente não pode perguntar para o Tony Nadal se ele acha que o João pode evoluir a ponto de virar um super jogador, né? Mas o contexto do resto da frase, dizendo que ele lembra do Nadal, do Djokovic, do Del Potro e do Federer, dá a entender que o João de hoje, o João que ele viu, não é tão promissor quanto o Del Potro jovem, o Federer jovem, o Djokovic jovem. Isso é o que eu entendi da frase. Isso não me ofende, honestamente. Não me incomoda tanto. Aliás, e assim, opiniões diferentes da minha, de modo geral, não me incomodam muito também, né? É uma maneira de ver a coisa. E eu acho que, vindo do Tony Nadal, assim, um cara que entende do que está falando. Eu super respeito. Se eu concordo ou não, não sei, porque eu não tenho o contexto inteiro. E aí tem um detalhe importante que está no começo dessa frase, que precisaria de um contexto adicional. Porque ele fala assim, vi sua partida em Miami. Vi sua partida em Miami. Então, o que é? Essa análise é baseada no jogo de Miami, que foi o jogo com Alcaraz? Porque se foi esse jogo em Miami, o João não fez nada de espetacular nessa partida também, sejamos sinceros. O Alcaraz mandou no jogo, acho que o João fez uma boa partida ali, mas não foi espetacular. Não foi uma partida de um grandíssimo jogador. Não foi uma partida de nível Alcaraz, de um super jogador, para usar as expressões que o Tony Nadal usou. E aí, eu lendo essa frase, minha primeira vontade é chegar e perguntar, tá, mas essa análise é baseada na partida de Miami ou você viu outros jogos do João? E esse contexto a gente não tem. E aí é que me incomoda atacar o Tony Nadal, porque de repente ele está falando só desse jogo de Miami. E se ele está falando só do jogo de Miami, eu concordo. Se ele está falando do pacote geral João Fonseca, aí eu discordo até da comparação com o Del Potro. Eu acho que o João com 19, olhando para o Del Potro com 18, 19, eu vejo o jogo, sabe? Eu vejo o João com capacidade de ser o tenista que o Del Potro foi, em termos de brigar com caras acima dele, em termos de derrubar Federer, Nadal, né? Vejo o João com potencial para chegar em um momento e derrubar Federer, Sinner e Alcaraz. Por mais que ele não vá ser que ele talvez não seja número 1, ou não seja dominante, ou não domine esses caras, ou não vá ter uma vantagem no head-to-head contra esses caras, ele pode evoluir ao ponto de derrotar esses caras em torneios. É minha opinião. Tá? Então, assim, para resumir o que eu acho dessa frase do Tony, eu não acho nada. Porque precisa de um contexto, sabe? Partindo desse princípio, sabe? De que foi só da partida em Miami, eu concordo com ele. E outra, ele botou o sarrafo lá em cima, porque ele fala do nível Alcaraz, de um super jogador. Hoje o João não está no nível Alcaraz, né?
Pode vir a ser? Pode. Pode não vir a ser? Pode não vir a ser. Aí tem um exercício de futurologia que eu prefiro não entrar. Mas eu entendo que o Tony pensa assim, e não acho que isso seja uma crítica, um ataque ao João Fonseca. Né? Ele diz aqui, eu vi que faltavam coisas essenciais para ser tão bom. E ainda fala, é um grande jogador, mas não o vejo tão acima como o Alcaraz. E aí eu acho até justa essa análise, tá? Então mas ele termina falando que é um grande jogador. E eu acho que o João é um grande jogador. E para dar um pouquinho de contexto no tipo de análise que o Tony Nadal faz, nessa mesma entrevista que ele dá para o Mundo Deportivo, perguntam o que ele acha do Rafa Roda, espanhol que está em ascensão, e do Martín Landaluce, outro espanhol jovem com algum potencial. Sobre o Roda, ele fala assim, quando vi pela primeira vez me pareceu um bom jogador, não mais do que isso. Mas cada vez me parece melhor, evolui. Está numa linha ascendente. Seguindo esse caminho, não sei se pode ser Alcaraz, que isso é quase impossível, porque é de outro mundo, mas sim vejo um potencial muito alto de top. Né? E o Roda vem jogando bem, está na semifinal do 500 em Barcelona. Essa análise do Tony Nadal sobre ele me parece muito justa e muito, mais ou menos, usando os mesmos critérios que ele usa para falar do João Fonseca. E, obviamente, o Roda está abaixo do João Fonseca se a gente comparar essas duas análises. E me parece justo isso. Sobre o Landaluce, o Tony fala o seguinte, ele se havia estabilizado mais bem mal que bem, em 100 e pouco do mundo, mas também melhorou. Em Miami mostrou que segue por esse bom caminho e vai subir também. Ganhou de jogadores de respeito. Ponto. Não tem badalação nenhuma no Landaluce. E são dois espanhóis, ou seja, ele podia estar sendo pacheco, sendo, sei lá, dando uma patriotada, mas não, ele foi bem criterioso e eu acho que ele analisa o João com o mesmo critério que os outros dois. Né? O que me incomoda na repercussão dessa frase do Tony é que eu acho que o brasileiro, de modo geral, ele se apega demais aos seus ídolos, e tudo bem. Mas é que, assim, tem uma necessidade, assim, muito forte de proteger, de defender, sem nem entender qual é a crítica. Então, assim, defende primeiro e depois pensa. E, cara, Tony Nadal não tem por que ficar atacando o João Fonseca, ele deu uma opinião, né? Se alguém falar para nós se alguém perguntar nossas opiniões, nós brasileiros, sobre o Zverev, o Zverev é um grande tenista, mas não está no patamar Alcaraz de super jogador. Será que isso vai ofender algum alemão? Se eu disser isso numa sala de imprensa? Eu acho que não, porque é um fato. E eu acho que o João também não está no nível Alcaraz hoje. E aí a gente pode especular se o Tony quer dizer se ele nunca vai ser um Alcaraz, se ele fez análise só de Miami ou de outro, mas enfim, esse contexto a gente não tem. Mas assim, eu acho que o Tony tem um ponto e um critério bem justo nessa análise. Tá? Concordando ou discordando, eu não acho que seja uma ofensa, não acho que seja um desrespeito ao João Fonseca, não acho nem de longe isso. Muito menos um ataque, pelo amor de Deus. E a gente sabe que o Tony tem opiniões fortes desde sempre. Então a gente vai concordar, a gente vai discordar, vão achar que ele vai falar merda, vão achar que ele é um gênio, mas é o que é. Né? O Tony é essa pessoa. E tudo bem. Não tem. Eu não vejo motivo para esse drama todo com essa frase, sabe? É isso, gente. Vamos para as perguntas aqui dos apoiadores. Perguntas enviadas no grupo do Telegram. Vou começar pela do Heitor Barros. Acredito que o retrospecto do Fonseca contra o Top 10 agora está uma vitória e 6 derrotas. E como você mesmo disse na análise flash, não existe drama nenhum nisso. E as últimas derrotas mostram também a evolução do João. Até aí estamos concordando, Heitor. E ele escreve assim, mas você consegue enxergar algum problema geral nessas partidas que impede o Fonseca de furar a barreira representada por esses adversários nessa faixa de ranking?
Claro que cada jogo tem sua história particular e suas circunstâncias próprias, mas tem algum padrão que atrapalha o João nesse momento? Não, eu não acho que tenha padrão, Heitor. Eu acho que o João, alguns golpes, ele tá abaixo dos outros. Né? Contra o Sinner e contra o Zverev, a gente viu que o backhand dele sofre quando a troca fica por ali. E aconteceu contra o Shelton, só que o Shelton é forehand contra backhand, que é pior ainda. Mas quando eu falo sofre, também não é que seja um negócio dramático, sabe? Mas o João claramente leva uma desvantagem nisso. E é um golpe que ele tem que trabalhar. E assim, o backhand do João, ele tem que ser chave para abrir o jogo para o forehand. Então ele tem que desenvolver ali uma paralela mais sólida, que seja agressiva, mas não para o winner o tempo todo. Mas tem que trabalhar essa mudança de direção com backhand, para tirar o jogo sabe, dali, levar o jogo para a direita dele. Ele tem que conseguir criar situações para o forehand. Ele não precisa ter um backhand dominante que vai disparar o winner o tempo todo, mas ele precisa ter um backhand em que ele possa confiar em mudar de direção com mais frequência, né, sair da cruzada e ir na paralela com mais frequência, para fazer o adversário sair da cruzada. Devolução de saque do João já melhorou em comparação com o que era no passado, mas ainda coloca, acho que, menos dificuldade na primeira bola do adversário do que precisaria nessa faixa de ranking. Eu acho que a devolução do João hoje é ótima para 20 do mundo, para 30 do mundo. Quando a gente começa a falar de Zverev, Sinner, Alcaraz, Shelton, precisa melhorar. Entendeu? E é meio foda fazer esse tipo de análise, porque a gente precisa ser mais criterioso, porque o sarrafo agora é essa turma que você falou, Heitor, sabe? Não adianta a gente falar que a esquerda do João é ótima porque ele domina o Rinderknecht, domina o Griekspoor, domina, sabe? O João já passou disso, felizmente. E agora a análise tem que ser mais criteriosa, porque o próximo passo é chegar nesse grupo e equilibrar mais jogos com esse grupo e começar a vencer jogos dessa turma aí, né? Dos Drapers, não vou nem falar Casper Ruud, porque acho que o João tá no nível ali do Casper Ruud já, mas Medvedev em quadradura é um desafio que é interessante, Zverev, né, Sinner, Alcaraz, Djokovic, enfim. Eu acho que o sarrafo agora é esse, o olhar tem que ser para esses caras. Então quando a gente fala, o João tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, isso aqui ainda é um ponto fraco do João, essa crítica é sempre proporcional a essa faixa de ranking hoje, porque é de quem ele está perdendo. E é ótimo que ele esteja perdendo só para essa turma, mas se a gente tem que olhar, tem que fazer a crítica, tem que apontar o que é para melhorar, tem que passar por esse tipo de análise. E cara, não adianta reclamar comigo que você está sendo chato e não sei o quê, e quem é você para criticar o João? Porque essa é a análise que a equipe do João está fazendo agora. Não sou eu que estou sendo o chato. É a análise que precisa ser feita. Eu tenho certeza que é isso que eles fazem, e que é isso que eles entendem que tem que fazer. E não é a equipe do João, né? A gente não está falando de ciência de foguete, assim, né? Não está falando de nada nuclear aqui. Todo técnico, toda equipe técnica, toda comissão trabalha assim. Você trabalha olhando para quem está acima e o que precisa melhorar. É simples. Pergunta do Ricardo Silveira. Não acha que João Fonseca entrou hoje com menos energia que nos jogos recentes? Pareceu com um semblante mais pesado. Será que o fato de já entrar sabendo que seria cabeça de chave em Madrid, uma das tarefas de casa dessa semana, tirou o João do ritmo? Tive a impressão de que ele estava mais pesado de perna hoje, o que facilitou um pouco as mexidas do americano, em especial no revés do João. E eu não tive essa impressão, Ricardo. Eu acho que o João entrou menos... não sei, eu acho que taticamente menos organizado. E me preocupou a frase do João depois do jogo. Eu mandei até no grupo do Telegram isso, e me preocupou porque, quer dizer, me preocupou assim em termos, né? Ele fala assim, as condições estavam mais rápidas com calor e eu demorei um pouco para me adaptar.
Depois fui mais para frente, consegui fazer ele jogar mais pontos. Como ele não tem um estilo de jogo específico, é um cara difícil de enfrentar. Eu não consigo ver o Shelton como um cara que não tem um estilo de jogo específico. Mas também, assim, é aquela coisa do contexto da frase. O que o João quer dizer com isso? Que o Shelton não é nem um baseliner, nem um cara que fica só na linha de base, ou só um cara que saca e voleia? É isso? Não sei. Mas eu fiquei preocupado lendo isso porque me passa a impressão de que ele não sabia o que esperar do jogo com o Shelton. E aí me leva para a resposta para a sua pergunta, Ricardo. Eu acho que o João estava tentando se achar na partida em termos do que fazer taticamente, de entender o que estava acontecendo. E isso não sei, eu acho que foi isso que causou esse semblante de tipo preocupado, de menos vibrando menos, sabe? Eu acho que ele estava ali mais reagindo do que agindo e tentando achar uma maneira de ficar no jogo, mas sem sei lá, sabe? Ou sem recurso ou sem saber o que fazer. Foi a impressão que eu tive, tá? Mas não achei com menos energia, não. Até ele jogou até uns pontos grandes, ganhou aquele ponto comprido daquele rally long, né, do 15 iguais, que é no game que ele quebra o Shelton. E também não achei mais pesado de perna, não. Mas pode ser só impressão minha mesmo. O jogo hoje estava mais rápido que os outros jogos, né? Porque estava quente, estava sol. O Shelton falou isso também, né? Ele até fala que depois do jogo, que o jogo teve muito saque mais um. Foi muito decidido em saque mais um porque as condições estavam mais rápidas. Mas isso talvez tenha feito parecer o João um pouco mais lento. Mas eu não tive essa impressão. Para terminar, uma pergunta do Danilo Rodrigues. Ele pede para falar ainda sobre a Bia. Ele disse que está vendo semelhança na época do Bellucci, em que ele acreditava que poderia voltar a jogar bem. Nadal até elogiava ele quando jogava e via que os golpes dele não refletiam o ranking, mas os resultados simplesmente não vinham. Acho que você está falando, Danilo, da fase do Tomás pós-suspensão por doping, né? Quando ele cai no ranking e volta e custa a ter resultados, a ter sequência, começa a cair no ranking e não se ergue. Não sei se é o caso da Bia agora. Porque o caso da Bia tem um elemento que é de saúde mental, que foi o que aconteceu ano passado e vinha se arrastando desde o ano, né, retrasado, desde 2024. Então, não sei se algo se perdeu aí. Eu acho que o Tomás teve uma queda física, porque essa suspensão ela tira ele do ritmo, e quando ele volta, ele já volta no que seria a reta final da carreira. Então acho que tem um pouco disso, né, e os caras começam a passar por cima dele. E acho que o circuito começa a entender que naquele momento o Tomás não estava tão consistente quanto já tinha sido, e que dava para ganhar do Tomás trocando bola e esperando ele errar. E muita gente inferior, tecnicamente, ao Tomás ganhou o jogo dele assim. Trocava a bola e esperava ele se afobar, errar, e ele não teve essa consistência técnica também. Não sei o quanto físico atrapalhava, dele não conseguir treinar quanto precisava e tal, mas o caso da Bia eu não consigo estabelecer esse paralelo. Posso daqui a 6 meses concordar com você. E não é nem que eu estou discordando agora, mas é que agora, puxa, não sei. Porque uma coisa era... E essa situação da Bia é meio difícil de entender e de processar, sem estar lá é difícil julgar. Mas eu acho que havia muito no meio, e talvez houvesse para ela também, uma sensação de que a cabeça não estava legal, não estava administrando bem o momento dela no circuito, e que ela precisava parar, se afastar, esfriar a cabeça, passar um tempo com a família e voltar, e que as coisas iam se acertar. E ela passou esse tempo, né, ela encerrou a temporada em setembro, passou um tempo, voltou em janeiro e as coisas não se acertaram. E aí ela, né, demite o Pacciaroni, joga uns torneios sozinha e as coisas não se acertam.
E agora ela faz o primeiro torneio, um 125, um torneio fraco, com 2 adversárias fracas. Eu tô falando fraco pro nível Beatriz Haddad Maia. E as coisas não se acertaram, né? Agora, esse primeiro torneio dela com o espanhol Carlos Comet. Primeiro torneio é uma amostra pequena, começo de trabalho. Acho que é o primeiro torneio que o Carlos vê a Bia jogando e vê como ela se comporta durante a partida, e as coisas que funcionam no treino de repente não funcionam na quadra. Isso era uma questão que eu até falei no café de ontem, que essa era uma questão que já havia com Pacciarone. Ela destruía tenistas top nos treinos e nas partidas não conseguia fazer a mesma coisa. Pode ser que esteja acontecendo isso agora, e se isso estiver acontecendo agora, é a hora do técnico observar e tentar achar uma solução. Eles têm uma parceria que é em tese até o fim de Wimbledon, uma fase de teste. E fase de teste hoje em dia é uma maneira de dizer, né, que a gente vai estabelecer um prazo para ver o que funciona, o que não funciona e se continua ou não. Acho que é interessante para os dois. Vamos ver o que acontece, mas eu realmente, nessa questão do Tomás, eu não acho que seja parecido, ainda. Pode ser que daqui a alguns meses eu concorde com você. Mas acho que ainda está ficando claro, ou ainda não está ficando claro, o que está faltando para a Bia, sabe? Porque a cabeça está fresca? Tá. Não era técnico? Não. Precisa organizar o jogo? Precisa, mas é organizar no treino, é organizar no jogo, é organizar no treino de uma forma que ela consiga fazer isso no jogo? Isso ainda não está claro o que está faltando, sabe? Para quem está de fora. Ali, ela talvez tenha uma resposta ou tenha uma imagem mais clara do que está acontecendo. Para quem não está lá vendo o treino, é mais difícil de falar, sabe? E é isso, gente. Ficamos por aqui. Volto segunda-feira, tá? Vou tirar o domingo de folga do Café com Cossenza. A não ser que aconteça algo espetacular hoje, no resto do sábado. Mas a ideia é voltar domingo. Ou voltar segunda-feira. Tá bom, gente? Bom sábado, bom domingo para todo mundo. E até lá. Abraço.